Olá, tudo bem? Aqui é o professor Calil, seu professor de comunicação, e nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho sobre comunicação, expressão e diversidade linguística. Vamos lá então falar um pouquinho sobre comunicação, expressão e diversidade linguística. O primeiro ponto que eu começo a trazer aqui para você é uma grande pergunta e eu queria saber qual que é a tua opinião. Você acha que é verdade isso que eu vou te dizer agora? Veja só. Os brasileiros não sabem direito português. E aí, o que você acha? É verdade, não é? Bom, se nesse segundinho você falou que é verdade, que realmente o brasileiro mal sabe direito português, não sabe usar a língua, não sabe falar, eu te conto que você está enganado. Aqui você está, vivendo em uma realidade que não é bem assim que funciona. Sabe por quê? Vamos entender um pouquinho hoje sobre o que é a variação, o que é a adequação linguística. Como que a língua portuguesa ela pode se apresentar de maneiras variadas, dependendo de quem é o falante, da localidade e de outras variáveis que nós veremos ao longo do nosso encontro de hoje. Bom, pensando nisso, o primeiro objetivo que nós temos aqui nesse momento é reconhecer as variações da expressão linguística, entender que elas existem e entender como que elas vão funcionar. O segundo objetivo é justamente identificar os aspectos que diferenciam esses modos de utilizar a língua. Como que cada pessoa vai utilizar a língua da sua forma, da sua maneira para se comunicar. E o terceiro objetivo é justamente compararmos os contextos em que a língua é produzida e também utilizada, tanto de forma oral quanto de forma escrita. O que isso vai impactar aí na nossa comunicação? Pois bem, dito isso, eu queria te mostrar aqui uma mesma frase, um mesmo conteúdo, escrito de três formas diferentes. Vamos lá. Primeira frase, note. Ficamos quietos, pois éramos estranhos ali. Agora vamos olhar a segunda. A gente ficou na nossa porque a gente era estranho ali. E vamos agora para a terceira. Ficamos quieto que ali nós era estranho. Veja, é a mesma frase, o mesmo conteúdo, mas em três situações completamente diferentes. Uma primeira situação partindo ali na formalidade, uma segunda já na coloquialidade e uma terceira na oralidade. Veja como o mesmo conteúdo pode ser passado de formas diferentes, dependendo de quem está falando e também de quem está ouvindo. Dependendo de ambos os lados, nós vamos optar pela melhor forma para nos comunicarmos. E é pensando nisso que nós podemos então falar de variação linguística. Porque, veja só, toda língua, sem exceção, ela é dinâmica e ela é heterogênea. Em outras palavras, se ela é uma língua viva que é utilizada pelas pessoas, isso significa que ela está em constante movimento, em constante mudança. A todo momento as pessoas vão falar de maneiras diferentes. Quer ver um exemplo? É que nem a palavra você. O você, não vou voltar muito atrás, não. Vamos pensar lá no vossa mercê, vós mercê, você, depois virou VC, virou CE, agora é o C e se bobear, daqui a pouco ela some. Então vamos tomar cuidado, porque a língua é sim dinâmica, ela é viva, ela vai mudar ao longo do tempo. Um outro ponto importante é que toda língua é heterogênea, ou seja, a dinâmica, esse movimento que ela faz, vai construir momentos de utilização que são diferentes, em que ela será empregada de maneiras aí variadas. E pensando em tudo isso, eu te conto que são três grandes variáveis que nós temos que vão impactar em todas essas mudanças da língua. A primeira variável é o tempo. Então veja só, eu dei o exemplo aqui do vós me ser, vossa mercê, que virou você até a letra C praticamente que está abandonada hoje. Pensando nisso, vamos voltar um pouquinho mais para trás. Pensa lá no latim, por exemplo. Você fala latim? Bom, se por acaso você entende alguma coisa de latim, eu acredito que ou é porque você tem algum contato com alguma religião que utilize esse meio, ou você estudou afim o latim, seja para ser um historiador, um arquiteto, para trabalhar em alguma coisa relacionada a essa área. Porque o latim hoje é uma língua que nós chamamos de língua morta, é uma língua que não é utilizada mais. Ou seja, ao longo do tempo,
uma língua que até então era utilizada pelos povos, ela foi se desdobrando em outras, ela foi se desenvolvendo. E, por meio de outras línguas românicas também que nós temos ao longo da história, acabou dando origem ao português, ao francês, ao espanhol, ao italiano e por aí vai, né? As línguas que nós temos aí hoje sendo utilizadas pelos povos. Um segundo ponto é a questão do espaço. Dependendo do lugar que você está, as pessoas vão falar de determinada maneira. Quer ver um exemplo prático? Você já deve ter ouvido alguém falar porta, que nem eu acabei de comentar aqui, porta. Mas se você for um pouco mais para o interior, você já vai começar a ouvir um porta, a porta da horta tá torta. E quando você começa a ouvir isso, quer dizer que nós estamos em locais onde as pessoas vão se comunicar de maneiras diferentes. Um outro exemplo também, que nós podemos pensar nessa questão do espaço, não precisa ser nem tão longe, não precisa pensar entre interior e uma região metropolitana. Às vezes, dependendo de um bairro para o outro, nós já temos essa variação. Nós temos, por exemplo, a Rua Javari, que fica ali na região da Moca. Então, quando a gente vê esse R sendo mais puxado, Rua Javari, já é um R já de uma descendência europeia específica que vai trazer essa cultura para quem mora ali na região. Bom, nossa terceira e última variável é o próprio indivíduo. Se o tempo e o espaço impactam na forma que nós vamos nos comunicar, o indivíduo, então, ele é o principal agente que vai trazer essa comunicação. Portanto, o lugar onde ele cresceu, o grau de contato com a cultura letrada que ele tem, as pessoas com as quais ele teve contato ao longo da vida, tudo isso impacta na forma em que ele vai se comunicar. Agora que ficou claro que nós temos três grandes variáveis, o tempo, o espaço e o indivíduo, eu vou compartilhar com você um vídeo sobre a parte de sotaques que o Jornal Hoje trouxe para nós, Sotaques do Brasil, uma série que eles fizeram, e é um vídeo muito interessante para nós vermos como essa variação acontece ao longo do tempo. Vamos lá então assistir o vídeo juntos, vou dar play aqui nele. Evaristo, eu começo perguntando como você fala a palavra porta. Bom, aqui no jornal eu falo igual a você, porta. Originalmente eu falo porta. Pronto. Olha, se tem diferença de pronúncia entre a gente, né, que nasceu no mesmo estado, mas em cidades diferentes, imagine de uma região para outra do país, né? Bom, o Jornal Hoje começa uma nova série de reportagens, Sotaques do Brasil. Aliás, a pronúncia é sotaques ou sotaques, hein? Depende, tudo depende. Os repórteres Ana Zimmermann, Ramon Pereira, Carlos Costa, Christopher Spuldaro e Rodrigo Brito viajaram 16 mil quilômetros para mostrar como a língua portuguesa é rica e variada. Essa série foi feita a partir da elaboração do Atlas Linguístico do Brasil, uma obra feita por professores e pesquisadores de várias universidades e que vai ser lançada este ano. A porta da horta é torta. Aqui em Piracicaba não se fala orelha, aqui é orelha. Caipiracicabano. Tá certo? Este é o R retroflexo, o popular R caipira. Ele faz parte da história do Brasil. Os pesquisadores explicam que nas línguas indígenas não havia o R nem o L, como conhecemos. E há 500 anos, quando os índios começaram a conversar com os colonizadores, precisaram inventar um som diferente para falar a língua portuguesa. Seria muito difícil adquirir esse falta, né? Ele foi elevando a língua para a parte posterior. Então, o falta deu um farta. Os bandeirantes espalharam o R caipira de São Paulo para o Paraná, Centro-Oeste, Sul de Minas, subindo pelo Rio São Francisco até a Bahia e Sergipe, onde chegou a ser ouvido muito tempo atrás. O R é grande demais. Esse R, nascido no Brasil, foi conquistando espaço, avançando pelo interior. Está no campo, na cidade, na boca de homens e mulheres de todas as classes sociais. Como que é o sotaque daqui? É o R bem puxado. É puxado. Tarde. Verde, porta. O que fica na entrada da fazenda? A porteira. Vamos falar sério, é a porteira. Porteira de vara, porteira de vara. É porteiro, vambora, rasgando a mala velha e pronto. Não tem como negar, né? Sai um R, um porta e bem puxado.
E esse jeito de falar virou hino da torcida lá do time de Piracicaba. Cusperê de grilo, bicarô de pato, gur, gur. Esse é o R genuinamente brasileiro? O R made in Sim, Brasil? é nosso, é o único legítimo, né? Os outros são importados. Rio de Janeiro. Rio. Eu sou o Rio e Rio à toa. Esse outro R, tão ouvido no Rio, raspa no fundo da garganta. Carrega no R, né? Porta. A história desse R carioca começa em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro. O chique era a moda francesa. Para os linguistas, os nobres portugueses imitavam os franceses até na forma de falar. E em francês, a letra R é muito carregada. Ribéry, d'Orsay, Louvre, Paris, como pronunciam por lá o nome da capital, Paris. Esse R forte ficou no sotaque do Rio. Este R, porta, carta, né? Que veio principalmente para o Rio de Janeiro e de lá se expandiu, né? Por influência da corte. Um pouco mais suave que a pronúncia carioca, sai da garganta também o R, ouvido em Belo Horizonte e nas capitais do Norte e do Nordeste. É um R gutural. Portão, porteira, porta. Pernambucanidade. Com certeza, a gente fala porta. Botei a carta debaixo da porta. A porta se abre para quem faz o bem, tanto aqui na terra como no céu. Eu digo porta. Porta. É quase um H. É um som quase de H. Porta. O pessoal de São Paulo, capital, Curitiba e boa parte dos gaúchos faz o R com a ponta da língua. Esse som de R é feito com a ponta da língua vibrando. Então a gente fala porta, certo, sorte. Aqui na Moca, a pessoa chama Rua Javari. Rua Javari. Chimarrão, porta, porteira. Sem entortar a língua. Tem gente que entorta, os mais gaúchos falam chimarrão. Carroça, carreta, roda. No interior do Rio Grande do Sul, o R fica mais fraco. É carreta ou é carroça? Carreta, isso aqui é carreta. Essa pronúncia do R foi trazida por imigrantes europeus para o sul do país e ficou. Carreta é um carro que tem 4 rodas, puxado para os animais, né? Carroça tem 2 rodas, puxada por um animal. Em toda a região de colonização italiana e alemão, né, nós identificamos, né, a presença do chamado R fraco. E no mapa dos sotaques do Brasil, os pesquisadores perceberam outro fenômeno. O R, às vezes, perde vibração, quase desaparece. Como é que é o nome da cidade aqui? Conta pra mim. Daqui? Salvador. Não pronuncia esse R assim, de formação de Salvador, não. Salvador. Isso é mais frequente ainda nos verbos do que nos nomes. Então, você diz fazer, cantar, vou fazer, vou passear. Aqui na Bahia é bastante calor. Calor com R ou calor sem R no final? Calor com R. E, após nós comentarmos e vermos esses exemplos, eu trago aqui para você algumas questões muito interessantes para nós refletirmos. Um ponto importante. Nós acabamos de ver que toda a língua tem variação no tempo, no espaço e também em relação ao indivíduo. São as 3 grandes variáveis que vão impactar na nossa comunicação. Mas uma coisa muito importante que nós precisamos ter em mente é que toda variação, quando eu olho do ponto de vista científico, ou seja, linguisticamente falando, todas elas são válidas, são ricas e são desenvolvidas. Em outras palavras, nós não temos essa questão de que um fala melhor ou pior do que o outro. Essa ideia de valorização de uma em detrimento de outra é uma ideia social, ou seja, a sociedade, o convívio em sociedade, gera o preconceito linguístico que nós tanto provavelmente já devemos ter ouvido por aí. E, quando eu falo sobre preconceito linguístico, eu te deixo aqui alguns exemplos de estigmas, ou seja, de frases que, ou talvez você já tenha até pensado ou falado, ou também ouvido por aí. Olha só. Eu não sei português. Fala feio. Matou a língua portuguesa. Antes de aprender inglês, francês, tinha que aprender português. Bom, se você já falou, já ouviu alguma dessas ao longo aí da sua vida, você já sabe agora que isso se chama preconceito linguístico, oriundo de toda a interação social e dessa interpretação errônea em relação a como a variação linguística vai funcionar. Legal, nós entendemos um pouquinho sobre como a língua varia e como tudo isso impacta na nossa comunicação.
E é por isso que eu preciso te contar agora que nós temos modalidades de língua. Ou seja, nós temos formas, maneiras que nós vamos aplicar essa comunicação. A primeira forma é por meio da oralidade. Ou seja, é a nossa conversa. Por exemplo, nós aqui, nesse momento eu estou falando, você está me ouvindo, portanto nós estamos usando a oralidade para fazer essa comunicação acontecer. E, pensando na oralidade, ela tem uma característica muito marcante, que é a seguinte: a oralidade aceita mudanças muito rapidamente. Se eu falar alguma coisa, você não entender, me perguntar de volta, naquele mesmo instante que nós estamos face a face conversando, eu consigo alterar o jeito que eu estou falando, que nós estamos nos comunicando. Ou seja, a oralidade vai aceitar uma mudança muito rápida. Por outro lado, na outra modalidade que nós temos, que é a modalidade escrita, ela tem o poder de frear essa mudança. Vou te dar um exemplo prático aqui. Eu, particularmente, gosto muito de Harry Potter. Imagina que eu li um parágrafo do livro do Harry Potter, não entendi o que aquele parágrafo está dizendo, e eu resolvo escrever uma carta para J.K. Rowling, a autora dos livros. Me conta, você acha que ela vai me responder rápido essa carta? Ou se é que ela vai me responder? Primeiro eu precisaria escrever, mandar isso lá para a Inglaterra, ou mesmo que eu use um e-mail que seja, né? Não preciso nem me dar todo esse trabalho de mandar pelos correios, mas se eu usar um e-mail ou alguma outra forma eletrônica para fazer esse contato, da mesma maneira, esse retorno seria muito demorado. Então a escrita ela tem o poder de frear as mudanças, justamente porque você precisa ter uma interpretação, ter ali um trabalho a mais nesse momento de se comunicar. Por fim, eu te conto que Libras também é uma língua, porque Libras ela vai seguir algumas regrinhas da língua portuguesa, como ter um sistema morfológico, sintático, semântico, que vão caracterizar ela como sendo uma língua. Nós não vamos entrar agora nesse papo de sistema, não é o nosso objetivo aqui, mas tenha em mente que Libras é sim uma língua e, portanto, uma forma de comunicação também. Pensando em tudo isso, eu te conto só mais algumas coisinhas muito importantes. Tanto a modalidade oral quanto a escrita, elas podem ser empregadas em situações mais formais ou mais informais. Uma não tem restrição em relação à outra nesse momento. Portanto, a gente pode sim aplicar elas em vários momentos, vários contextos de comunicação. Um ponto importante a ser lembrado é que toda comunicação sempre tem dois lados. Sempre tem alguém que fala e alguém que ouve, alguém que escreve e alguém que lê. Por isso, não adianta você escrever ou falar pensando só no seu lado. Lembre-se que o receptor, ou seja, aquele que vai receber a sua mensagem, ele precisa compreender o que você está falando. Você tem que pensar de uma maneira estratégica para que a sua mensagem seja sempre o mais claro, o mais eficaz e o mais eficiente possível nesse momento. Um outro ponto importante é que a comunicação varia conforme a situação. Quanto mais informal for a situação, mais sobreposições acontecem. Quer ver um exemplo? Imagina uma roda de amigos. Quando você está numa roda de amigos, é um tanto quanto comum que um acabe cortando o outro em determinados momentos. Às vezes a pessoa não espera o outro acabar de falar, ela entra em cima para complementar o assunto. Já numa reunião de negócios, uma reunião de trabalho, se você fizer isso constantemente, dependendo do momento, talvez não pegue tão bem ali naquele momento profissional. Por fim, um terceiro e último ponto é que nem sempre a comunicação é compatível com a escrita. O que isso significa? Significa que nem sempre escrever vai ser a melhor forma para você se comunicar. Você já passou por alguma situação que foi mais fácil você mandar um áudio no WhatsApp ou até ligar para a pessoa do que escrever alguma coisa? Bom, se você já passou por isso, então você acabou de entender o que eu estou dizendo. Nem sempre a escrita é a forma mais eficaz para nós nos comunicarmos. Vou te dar um exemplo prático aqui com essa comunicação já pensando no digital agora. Olha só a tela desse celular. Imagina que você está no WhatsApp, ou no Messenger, ou no Telegram, enfim, e você está conversando com um amigo seu. Vamos ver o que essa conversa tem. E aí, beleza? Vamos no cinema na sexta? Vai estrear um filmão com aquele ator que eu adoro. Não vai dar. Por quê? Já marquei de ir na casa da minha tia na sexta. Não dá para ir no sábado na tua tia? Olha só que interessante o que nós acabamos de ver.
Você deve ter percebido que no digital nós temos algumas características próprias dessa linguagem. Nós podemos ter uma escrita abreviada e informal, logo ali no comecinho, com a palavra beleza sendo abreviada. A risada, já pensou se nós ríssemos assim? Bom, ia ser no mínimo um pouco estranho a gente rir assim de verdade. Então, você já percebe que é uma risada própria de uma comunicação digital. Outro ponto importante é que não existe mais parágrafo ali no WhatsApp, existe a tecla Enter. Então você escreve alguma coisa, Enter, escreve alguma coisa, Enter. Nós estamos cada vez mais produzindo menos parágrafos. Outro ponto importante é a presença de emojis, emoticons, figurinhas, vídeo, áudio, toda a multimídia que faz parte desse mundo digital. E a escrita em maiúsculo, que muitas vezes pode caracterizar um grito, né? Como se você estivesse aí sendo tanto quanto ríspido com a outra pessoa. Por fim, você quer ver uma coisa séria no WhatsApp? Manda um ponto final no meio da frase. Coloca um ponto final que é motivo para acabar com qualquer relacionamento. Bom, pensando em tudo isso que o digital traz de características, já fica claro aqui o grande objetivo e a grande mensagem desse papo que nós estamos tendo sobre comunicação, expressão e variação linguística. Dependendo do contexto, dependendo da forma que você utiliza, das pessoas que estão envolvidas e de todo o seu background, ou seja, do seu histórico em relação ao uso da língua portuguesa, a cultura que você teve contato, tudo isso vai impactar na forma que você se comunica. Por fim, é importante lembrar que a gente tem que trabalhar com a adequação linguística, ou seja, as variações que existem na língua, elas recebem nomes. Nós temos a variação diatópica, a diastrática, a diafásica e a diacrônica. Eu vou passar aqui pela explicação de cada uma delas, mas eu recomendo que você pause o vídeo para dar uma lida nessa tabela também e entender um pouquinho no detalhe os exemplos que nós deixamos aqui para você. Bom, o importante aqui, em primeiro ponto, é lembrar que a variação diatópica é aquela que vai ocorrer dependendo da região. Um exemplo, quando a gente tem jerimum em alguns lugares, em outros é conhecido como abóbora. A mexerica, que em outros é conhecido como bergamota, ou a mandioca, que também pode ser conhecida como macaxeira, e inúmeros outros casos e exemplos que nós temos aí pelo Brasil afora. A variação diastrática é aquela que está ligada aos estratos sociais, ou seja, vai depender da tua profissão, por exemplo. Se você é um advogado, um influenciador, um engenheiro, um arquiteto, dependendo do lugar da profissão que você tem, você vai se comunicar de determinada forma. A variação diafásica já está ligada ao contexto comunicativo, se ele é mais ou menos informal, mais ou menos afetivo, mais ou menos técnico. Enquanto a variação diacrônica já é uma variação que vai acontecer ao longo do tempo, ou seja, lá atrás nós falávamos vossa mercê, hoje nós falamos se. Tudo isso mudou ao longo do tempo. Por fim, eu deixo aqui para você algumas ideias de textos, ou seja, de possibilidades que nós temos de pegar toda essa variação linguística e aplicarmos na escrita. Veja só. Alguma vez na vida você já leu ou já ouviu falar sobre um memorial? Você talvez já tenha feito um resumo que seja na escola? Ou uma entrevista que você tenha assistido ou lido? Um manifesto, um ensaio, uma procuração, um editorial, um edital, um certificado, uma ata. Veja, são vários textos, vários gêneros textuais que nós temos, em que em cada um deles nós utilizaremos a linguagem mais adequada, nós vamos utilizar ali a variação mais adequada de acordo com o contexto. Dito tudo isso, era o que eu queria compartilhar com você hoje sobre comunicação, expressão e diversidade linguística. Se ficou alguma dúvida, é só me procurar e a gente vai se falando. Um abraço e até a próxima!